nosso espírito esportivo, social e cultural. Vamos cantando o hino do América tão famoso. Vamos falar com o Marcos Salum, que é o presidente da SAF, a Sociedade Anônima do Futebol do América de Minas. Marcos, boa noite, seja bem-vindo aqui ao Esporte em Debate. Boa noite, é um prazer falar com vocês da Bandeirantes, estamos aqui à disposição. Já está em São Paulo? O hino, né? É bom, é sempre bom. O hino do clube é um espetáculo. Agora, ô Marcos, vocês já estão em São Paulo ou ainda não? A América já está, eu vou amanhã. Boa. América... Nós viemos de Goiânia direto para São Paulo. Ah, tá. Vocês treinaram onde aqui em São Paulo? No Palmeiras. A Academia de Futebol do Palmeiras. Muito bem. Bom, Marcos, prioridade é a Copa do Brasil. Vai o América direcionar toda a atenção para a Copa do Brasil? É o título que o América deseja em 2022 ou vai dar para continuar equilibrando as duas coisas? A verdade é que o América tem foco desde o primeiro dia, né? O América fez um ano passado, 2 anos seguidos, bem promissores, bem organizado, crescendo a cada ano. Primeiro ano nós fizemos uma bela Série B, fomos à semifinal da Copa do Brasil, só não fomos campeões porque fomos prejudicados. Depois desse ano passado, apesar de termos começado o ano passado o campeonato com alguma dificuldade, nós ficamos em 8º lugar na pré-Libertadores. Nosso segundo turno ano passado, para vocês terem ideia, porque às vezes vocês não põem o foco nos outros clubes, nós demos 34 pontos ano passado no segundo turno, que é uma pontuação de ponta de campeonato. Esse ano foi mais um ano difícil porque a gente, por mais que a gente soubesse, a disputa da Libertadores tira um pouco de foco e exige um pouco mais de estrutura e de plantel. Apesar do grande esforço que nós fizemos, nós passamos pelos 2 confrontos da pré-Libertadores e a Libertadores, com o número de viagens, com o número de jogos, nos machucou muito no primeiro semestre, especialmente no quesito contusão. Tá certo? Nós perdemos muitos jogadores e tal, e tivemos altos e baixos no campeonato desse ano. Mas o nosso foco é o Campeonato Brasileiro. Lógico que nós estamos muito felizes com a Copa do Brasil e achamos que temos que seguir nela, mas o foco sempre foi o Campeonato Brasileiro. O América já se transformou em SAF, o América está preparado para o investimento e ele tem que manter o projeto dele de fazer cada ano um campeonato igual ou melhor. Essa luta nós temos que reverter no segundo turno, já que nós ficamos bem abaixo do que a gente esperava no primeiro turno. Lógico que a Copa do Brasil ela tem um ingrediente especial, né? O América, por ter classificado para a Libertadores, entrou nos 32 clubes e passou com 4 vitórias para o CSA e Botafogo. Então, fez uma bela campanha até o momento e vamos para esse grande desafio aí de amanhã, mas sabendo da dificuldade do jogo, do que nós vamos enfrentar ainda muito desfalcados, mas estamos muito confiantes. Presidente Salum, o senhor que já presidiu a Primeira Liga, um prazer imenso falar com o senhor. Há pouco a gente estava debatendo aqui se a Liga vai sair ou não, com os 40 clubes, séries A e B. E eu sou um pouco radical assim na divisão do bolo financeiro. Para mim, por exemplo, se tiver 40 milhões à disposição, é 1 milhão para cada clube e você tem o que ganhar no resto, né? Cada um com a sua força. O senhor concorda com esse tipo de visão ou não? O América tem que ganhar menos que vamos supor assim, o América tem que ganhar menos do que o Atlético Paranaense, por exemplo. Vamos lá. Eu faço parte do projeto desde o início, né? Esse grupo Forte Futebol, eu comecei montando o primeiro grupo que se tornou no Forte Futebol. Eu tenho, vamos dizer, um histórico de atuar e lutar por essa liga há anos no futebol. Eu sou mais antigo no futebol e eu luto por essa liga há muitos anos, porque eu só acredito que o futebol brasileiro vai endireitar com a liga. Não é porque a liga é muito melhor ou muito pior, é que a liga é o foco no projeto futebol. A liga não é uma coisa que você está sendo organizada pelos outros. Você vai organizar o seu projeto com foco em transformar realmente o futebol brasileiro
numa coisa melhor, né? Hoje nós já tivemos um primeiro passo. De tanto a gente bater, teve uma reunião nacional com o departamento de árbitros e com o presidente da CBF, com todo mundo, que é um dos focos que a Liga tem que trabalhar. Então, essa organização ela tem que partir dos clubes. Mas nós temos que aprender, eu diria o seguinte, se você está no sul e no norte, o ideal é o norte, que é a divisão por igual, que é o que acontece hoje na Série B. Mas na Série A, nós ainda temos que, para caminhar até lá, para nós virarmos nos Estados Unidos, na NBA, na Liga na NFL, nós ainda vamos demorar um pouco. Então eu acho, como eu sou assim, radical nos princípios que tem que melhorar o equilíbrio. Mas eu acho que para chegar no norte, você tem que passar pelo meio do país, você tem que ir subindo devagarinho os degraus. E o primeiro degrau é definir que, apesar das diferenças existirem, elas não podem ser do tamanho que são. Essa é a primeira decisão. Por que houve a divisão das ligas? Por que não houve um entendimento geral das ligas? Eu faço parte desde o primeiro dia e de todas as reuniões, porque os princípios que nortearam o início da Libra eram a manutenção do que existe no futebol brasileiro. E os outros clubes que trabalham com muita competência e lutam para diminuir as diferenças, não queriam que se aumentasse o bolo para todo mundo e mantivesse as diferenças. Nós precisamos de diminuir as diferenças. E a gente tem parâmetros mundiais, né, até chegar na NBA, na NFL, que é tudo igual, e eu acho que esse é o ideal, mas nós estamos longe disso. Nós temos que transformar num número compatível, tá certo? Um número compatível. Essa briga, ela teve momentos de radicalismo e hoje nós estamos perto do entendimento, porque dentro da Libra tem vários clubes que pensam igual a gente, porque senão eles vão sofrer a mesma coisa que a gente vai sofrer. Então, grandes clubes como os Corinthians, como o Flamengo, nesse momento ainda vão ter que ganhar um pouco mais, mas não é muito mais. E depois, quem sabe no futuro a gente chegue no ideal dos Estados Unidos, de NBA, NFL, que divide tudo igual, e cada um vai ser competente para ganhar o resto do dinheiro, e a diferença já é grande só com isso, tá certo? Então eu acho que pela primeira vez eu tenho um discurso otimista que a Liga vai sair. Eu cheguei a desanimar e acho que ainda os presidentes são muito belicosos e pouco inteligentes, às vezes, na hora do confronto. A inteligência dos dirigentes melhoraram muito, estão muito mais bem preparados. Eu diria que eu estou no futebol há muitos anos e pela primeira vez eu vejo o preparo dos dirigentes para enxergar a necessidade da Liga, mas ainda acho que tem um erro de se tornar belicoso com a arbitragem, com um problema de ingresso. Nós temos que sair desse meio e a Liga que tem que controlar isso. E essa briga pelas pequenas coisas tem que acabar, porque profissionais é que tem que cuidar disso. Mas nós estamos caminhando. Eu diria que nós estávamos no 0, fomos para o 1, nós já estamos no 3 ou no 4, chegando perto do 5. Salum, esse ponto que você toca é importante. Eu estava falando sobre isso agora há pouquinho aqui, sobre o profissional que vai tocar a coisa. No nosso entendimento aqui, não pode ser ninguém hoje do futebol. Não pode ser um dirigente ligado ao futebol. O ideal é que seja alguém de fora, um executivo, claro, não é? Alguém aí que conheça o mercado, mas alguém que vocês vão contratar para comandar isso. Esse ponto já foi... liderar o processo. Para liderar o processo. Porque, na verdade, esse ponto já foi discutido por vocês, Salum? Esse ponto já foi discutido por vocês? Você já tem esse nome? Você já tem esse nome? Não, já existe um consenso que há necessidade de transformar tudo em executivo. O trabalho não pode ser feito por ninguém de futebol, de clube. Só que eu acho que esse é um ponto que nós ainda vamos chegar lá. Nós ainda vamos chegar lá. Mas há um consenso que isso tem que ser feito. Isso já existe. Que nós temos que contratar pessoas que conheçam a estrutura do futebol, mas que não vêm do meio do futebol vinculado a clubes. Isso aí já é um ponto pacífico, que todo mundo concorda. Na última reunião,
Esse ponto já foi discutido no encontro que houve em São Paulo. Que eu iria, mas não pude ir, porque eu tive um problema num jogo aqui, que eu acabei não indo, eu fui o único que não fui. Mas acompanhei toda a reunião, sei tudo que aconteceu. Mas, na verdade, não é uma pessoa que vai trocar isso, é uma estrutura que vai trocar isso. Porque uma liga, ela vai ter a interface com a CBF, ela vai ter interface com o registro, ela vai ter interface de tudo, como é no mundo inteiro. Não é esse negócio, a liga é um prédio independente que vai fazer futebol. O futebol é um só. Só que quem cuida da liga são os clubes. Não há ingerência da CBF nas regras da liga. A regra da liga tem que ser clara. E nós temos que entender que clube não pode ficar dando palpite em liga. A estrutura da liga que tem que fazer. Tem um estatuto e você vai cumprir o estatuto, com votação, com tudo. Isso tudo está sendo feito. E esse trabalho, gente, é um trabalho de muitas reuniões, muitas reuniões. Nós não estamos apostando em fazer uma liga, nós temos assessoria de 2 empresas, nós temos assessoria de imprensa, o nosso grupo, eles também têm. Hoje nós já conversamos, já tivemos a primeira conversa, essa coisa vai evoluir. Nós não podemos esquecer, gente, tem que ser pragmático. Em 2024 acaba o contrato da televisão. Em 2025 nós temos que partir de um número igual ou maior ou bem maior. Para isso acontecer, nós temos que estar organizados. Nosso prazo não é longo. 2 anos é pouco tempo, tá certo? Então, isso tudo tem que ser desenvolvido a partir do ano que vem, e acho que esse ano já se caminhou bastante, porque estamos discutindo pequenos critérios. Esse negócio de percentual é uma coisa que é uma bobagem, que criaram um monstro de 50, 30, 20, não sei. Multiplicador, o maior não pode ganhar, um exemplo, 2 vezes mais do que o último, o melhor. Pronto, eu acho esse número baixo, mas eu estou dizendo, um não pode ganhar mais do que 4 vezes o outro. Pronto, acabou. Isso, se você, qualquer critério que você for fazer, vai arredondar no final. E o menor não vai ganhar menos que 4 vezes o outro. Salum? Tá certo? Sim. Ainda sobre o executivo, você acredita que pode eventualmente ser alguém de fora? Que não seja aqui do futebol brasileiro, mas alguém que já eventualmente dirigiu uma liga no exterior, alguém que tenha um conhecimento de uma liga de fora, pode ser algum estrangeiro? Pode, perfeitamente. Ou alguém que dê uma consultoria mais aprofundada para um grupo que vai tocar. Sabe o que acontece? É porque a gente não pode pôr o carro na frente dos bois. Porque isso aí, eu sou mineiro e eu aprendi esses ditados desde pequeno. Se eu vou discutir executivo e valor em dinheiro, se eu não discutir os critérios, como é que vai ser, como é que vai ser, como é que vai funcionar, eu já estou brigando por uma coisa sem que eu não tenha acertado a base da coisa. Nós estamos discutindo a base do estatuto. Como é que funciona, como é que vai funcionar a votação e tal. Nós tivemos a primeira reunião. Internamente, nós já temos uma discussão bem adiantada do Grupo Forte Futebol, que é um grupo muito bem organizado. Mas nós não temos a pretensão de transformar em liga. Liga é só com 40 clubes, não existe outra liga. Então não podemos esquecer que precisa de arregimentar todos os clubes do Brasil. Não é só a Série A e a Série B. A Série C sempre sobe 4 para B. Então a gente tem que estar com os clubes todos em torno disso para que a gente possa fazer essa transição de uma forma organizada. Teve aqui no Brasil até o Fred da Alves Marçal, que trabalhando hoje, ele está na Alves Marçal, trouxe o pessoal da La Liga, fizeram uma bela exposição, estava até em Guayaquil com a América, disputando a Libertadores. Eu assisti a reunião toda, gostei muito, achei ele muito preparado, mas provavelmente vai ser alguém, uma estrutura interna no Brasil com assessoria tal, de quem já tocou liga. Eu acho isso importante, mas não está nesse ponto ainda, gente. Eu acho que a discussão é a seguinte: esse assunto vota qual é o quórum, esse assunto qual é o cloro, quais são os critérios para a gente discutir percentual, quanto que é Série A, quanto que é Série B, qual é o percentual da liga para A para B, é 20, 80, é 75, 25, é 85, 15, tá certo? Isso tudo está sendo discutido nos primeiros pontos, para depois a gente andar para frente. Eu acho que a discussão dos percentuais vai morrer quando você colocar um número de percentual de do menor para o maior.
essa discussão morre, porque isso é realmente um problema no Brasil hoje. Tá certo? Esse é um problema no Brasil. Não vamos ficar falando número, nem mostrar número dos outros, que a gente conhece os números todos, porque é desagradável. Mas, presidente, nós estamos caminhando. Presidente, hoje houve a reunião com a comissão de arbitragem. E se o senhor puder nos revelar, se não precisa se alongar tanto também, para não tomar muito seu tempo, mas assim... Eu falo muito. Não, imagina, o senhor achou o CNM e a CBF transparentes em relação a isso? Porque nós três aqui, a gente acha que a CBF vive num mundo paralelo do futebol. A CBF não gosta de futebol. Ela organiza, mas não gosta. Né? Então é o seguinte, tem coisas que acontecem que são inexplicáveis. O senhor sentiu transparência no que o CNM passou e uma boa vontade em acertar esse péssimo momento, talvez o pior momento da história da arbitragem brasileira? Eu vou reportar o que eu ouvi. Como eu tenho uma empresa grande, eu não vou em todas as viagens. Como eu ia para São Paulo, eu não fui ao Rio, foi o meu companheiro que foi, me reportou a reunião toda. Eu já estive na CBF com o CNM, fui recebido, e muito bem recebido e tal. O que está acontecendo, na minha visão, e o que foi exposto pelo CNM, o CNM foi muito sincero. Ele passou credibilidade. Ele só não vai conseguir esconder para debaixo do tapete a péssima qualidade da arbitragem do campeonato desse ano, especialmente do VAR. Não tem como esconder, né? O nível da arbitragem desse ano e a atuação do VAR. O América, ano passado, foi o time que mais o VAR intercedeu a favor do América, que a arbitragem deu conta e o VAR mudou. Esse ano, nem com o VAR eu consigo mudar. Eu estava jogando um jogo com o Fortaleza, aos 41 minutos, teve um pênalti claro para o América. O VAR chamou, o Voaden não deu. Eu fui no CNM e falou, Salum, um absurdo, eu pus ele até para apitar a Série B. Mas quem vai me tomar os pontos? Ninguém. Então, ele deixou claro que o trabalho está começando e que isso aconteceu na Conmebol também. E que esse trabalho ele vai garantir uma melhora. É lógico que nesse momento, onde ele vai encarar todos os presidentes e vai sentar com todo mundo para escutar todas as reclamações, e olha que eu tenho um grupo dos presidentes aqui que eu escuto todas. Eu sei todas as reclamações que o nosso grupo conversa o tempo todo. Ele teve muita coragem. E ele está colocando a cara em risco. Porque ele vai ter que mudar a partir desse momento, já que ele admitiu os erros. Então, ele está se preparando para melhorar e falou que ele fez isso também na Sul-Americana, que ele passa por um momento de mudança, com menos hábitos, que ele está tentando fazer um trabalho de melhora. Eu acho que, nesse momento, com curto espaço de tempo e com a credencial que ele tem, eu acho que nós temos que dar esse voto de confiança. Agora, voto de confiança é serviço rápido. O futebol, ele não admite, ele não dá tempo para ninguém. Ninguém dá tempo para nada no futebol. Presidente, sobre isso ainda, não é? Quando o senhor disse que todos os presidentes estavam lá, o senhor disse que tem um grupo aí de presidentes, todo mundo reclama, então fica muito claro que o problema é para todo mundo. Não é um problema, como a gente costuma dizer, o campeonato tá marcado para aquele lá, o campeonato com carta marcada para aquele time, para time A, B ou C. Não é isso, não é? É ruim para todo mundo, não é? Olha, eu vou falar com toda a sinceridade do mundo de quem dirige futebol há muito tempo e que tira água da pedra, né? Porque a gente trabalha com muito menos recursos que qualquer time no Brasil para ter os resultados que a gente tem. Eu diria o seguinte: o dia que eu acreditar de novo, porque isso já aconteceu no Brasil, que isso está desenhado para aquele ou para o outro, eu vou desanimar e vou largar o futebol. O que acontece é que existe um poder político, um poder de torcida e de tudo, e que isso acaba afetando os atos. Nós não podemos fechar os olhos para isso. Tá certo? Quando se erra contra o Flamengo, o mundo cai. Quando se erra contra o Fortaleza, 2 dias depois ninguém mais fala no assunto. Tá certo? Então, esse é um problema do futebol brasileiro, que já tinha melhorado muito. E esse ano está exacerbado. E aí eu não sei se foi a fragilidade das mudanças na CBF, de tudo que aconteceu e que gerou isso. E aí o diretor de árbitro, o CLM,
Sereno me parece ser um homem sério. Eu não tenho um conhecimento profundo dele, mas quando estive pessoalmente com ele, eu já o conheço há algum tempo, ele demonstrou isso, ele não aceita essa discussão que esse ou aquele time pode ter qualquer tipo de favorecimento por ser maior ou melhor. Inclusive respondeu um dos presidentes hoje que falou, meu time é assim e tal. Não, todos os times são iguais. Eu entendo isso. Agora, que existe um certo receio dos árbitros de errar contra os times maiores, isso aí não dá para esconder. Isso é uma realidade do futebol brasileiro. Ô, presidente. Diferente de outros lugares, mas aqui é assim. E isso nós temos que acabar com isso. Por isso é que o VAR veio para nos ajudar com os times menores e ele não está fazendo o seu papel. Pelo contrário, ele deveria estar fazendo esse papel. Ele está se acovardando e os árbitros estão mudando e decidindo. E a mesma decisão, eu julguei contra o Ceará, o Mendonça deu um soco no meu jogador, fez o gol, o VAR chamou para anular e não anulou. O Alê deu com 8 minutos de jogo contra o Fluminense, foi expulso. Então, quer dizer, se você perguntar para todos os presidentes, eles só querem que o critério seja igual para tudo. E, na verdade, não é. Não é mesmo, presidente. Nós reclamamos hoje com o CNM. O critério tem que ser igual. O critério não é igual no Brasil. Entendeu? Isso é que nós temos que mudar. E vai mudar, tem que mudar, porque senão o campeonato implode. Realmente a pressão está grande. Você acha que a CBF nos recebeu por causa de quê? Porque a pressão está grande. Todo mundo está se sentindo prejudicado. Ô, presidente, deixa eu fazer uma perguntinha ainda em relação a isso, ao contato que o senhor tem com outros presidentes, que nesse comecinho de discussão de liga, se vai rolar, se não vai rolar, antes alguns presidentes votaram contra, outros a favor. Na Série A, pelo contato que o senhor tem, ainda tem um clube que é contra a criação dessa liga? Não existe isso mais. Todos os clubes são favoráveis à liga. Só que cada um quer que ela seja da melhor. A maioria acha que o todo é mais importante que o particular. E a minoria acha que o seu clube é mais importante que o todo. Enquanto não acabar isso, nós não vamos conseguir vencer essas diversidades. Então ainda há, no caso, né? Existe, porque as pessoas não querem abrir mão do que tem. E isso vai acabar acontecendo. Sabe por que vai acabar? Porque o contrato de hoje dá essa condição. Só que o contrato acaba. E hoje a lei do mandante, ela iguala os clubes. Na hora que nós nos organizamos, 15 clubes, por exemplo, se organizam, eles têm 15 clubes dos maiores jogos, dos maiores times do Brasil. Então, a televisão precisa de todos os clubes. Sem a lei do mandante era mais complicado. Muito bom. Para eu fechar, o presidente, só uma dúvida. Por que vocês recontrataram o Wagner Mancini? O senhor e o presidente Alencar, vocês ficaram indignados quando o Mancini foi pro Grêmio. E aí vocês recontrataram o Mancini. Olha, na verdade, quem cuida do futebol sou eu. O Alencar vinha falando comigo se eu aceitaria a volta do... Porque no América hoje nós temos 2 presidentes. O Alencar é o presidente do clube, eu sou o presidente da SAF. Eu era presidente do clube, agora virei da SAF, porque eu estava conduzindo esse processo. Mas nós temos um entrosamento muito grande, a gente dirige junto. O que aconteceu? A saída do Mancini foi muito traumática. E nós conseguimos reverter ela de uma forma, e eu sou muito grato ao Marquinhos Santos, que fez um belo trabalho no América. Fez um belo trabalho. Só que o América perdeu força, e o trabalho do Mancini, ele ficou inacabado, e a gente tinha muita admiração pelo que ele fez. E eu não estava satisfeito com a queda que o América teve, e aí eu resolvi abrir mão do Marquinhos, e a gente tem que ser sincero, o América é o time que menos troca de técnico. Todos os técnicos recentes do América, eles é que saíram, tirando o Marquinhos Santos. Lisca, Felipe Conceição, Mancini, Anderson Moreira, todos eles saíram para ir para outros clubes e nos largaram. E aí, quando eu estava sem técnico, eles me fizeram um contato perguntando se eu queria reatar isso e tudo. E sempre o interesse do clube está acima de tudo. O Mancini, eu sempre tive uma relação muito boa com ele, gosto dele pessoalmente.
Ele tem os seus motivos, eu não concordo com o que ele fez, não concordo, e falei isso claramente com ele. Não superei o que ele fez, mas eu também tenho que entender que o futebol é movido a dinheiro e que os contratos são feitos dessa forma e os dirigentes acabam perturbando demais os treinadores e os jogadores e tirar o foco. E aí, o interesse do América, no momento, era maior do que qualquer ressentimento que, porventura, eu já tenha tido. Eu falo que quando você dirige um clube, você tem que olhar sempre para os seus objetivos. E, às vezes, abrir mão de algumas coisas que, na sua vida pessoal, são diferentes. O América não é meu, eu tinha que fazer o que era melhor para o América. Reatamos, meu filho é um profissional competente, nos acertamos, mas continuo achando que ele fez errado e senti muito o que ele fez. Mágoa não ficou, mas eu tenho essa tristeza dele ter saído lá atrás. Muito bom. Ótima entrevista com o presidente da SAF do América de Minas, Marco Salum, explicando aqui muitas coisas importantes desse momento do futebol brasileiro. Muito obrigado, viu, Salum? Boa sorte aí ao América na quinta-feira, viu? Sim, espero ganhar na quinta-feira, ter um resultado bom e classificar de novo para a semifinal. Tá bom. Boa sorte.